A gente já teve nessa Libertadores um jogador suspenso por 4 meses, o jogador do Alianza Lima, que chamou um torcedor do Boca de boliviano, pelo artigo 15 da Conmebol, que eles não usam nunca, mas pelo artigo 15 da Conmebol, esse jogador está suspenso por 4 meses. O Bobadilla agora será provavelmente denunciado na súmula, e também teve um boletim de ocorrência lavrado ontem no Morumbi. É curioso que o futebol continue sendo palco de barbáries como essa. Só no futebol as pessoas acham que podem falar o que elas falam e tá tudo certo, sabe por quê? É coisa de jogo, Pipo. É coisa de jogo, né? Coisa de índole, né? Eu acho que é sobretudo isso. Lamentável, realmente, a atitude, as reações do técnico de São Paulo. Aliás, estava lendo hoje de manhã um jornal de Córdoba, acho que chama Voz de Córdoba, se eu não estou enganado, e eles indignados realmente com o fato do Zubeldia, um argentino, né? Que trabalhou contra um time argentino ontem, se negar enfim, a esboçar, pelo menos, qualquer tipo de reação e resposta em relação a mais esse episódio triste na história do futebol sul-americano, que consegue se superar a cada rodada. Agora, sobre o que fez o Bobadilla, eu ontem, no Canelada, lá na Jovem Pan, eu mencionei algumas vezes o Romero do Corinthians. O Romero do Corinthians, independentemente do que a gente pense do jogador em campo, ele é um sujeito que reagiu muitas vezes inconformado, indignado e se sentindo agredido por tudo aquilo que ele considera preconceito aos paraguaios aqui no Brasil. E é verdade. Aqui no Brasil, a gente disseminou aquela cultura de que, puxa vida, o que vem do Paraguai é falsificado, é contrabando, é artigo ruim, é artigo de baixo nível, é tráfico disso, daquilo e tal, como se o Paraguai não fosse um país vizinho ao nosso, também integrante aqui do Mercosul, e de irmãos sul-americanos e tal, né? Então, assim, o Paraguai tem defeitos, como o Brasil também tem um monte. Mas não, o Brasil, né, que tem uma situação melhor, abusa do direito de subestimar tudo que acontece lá no Paraguai e destacar o que vem, o que não é muito positivo lá. Muito bem. Pois foi exatamente um jogador do Paraguai que utilizou esse mesmo estratagema para ofender também um rapaz venezuelano de um país sabidamente em dificuldade, e a gente nem precisa se estender sobre isso, mas ele agiu como brasileiros que todo dia destilam preconceitos contra os paraguaios. E, quer dizer, o jogador de São Paulo, ele usou da mesma moeda que é utilizada contra eles e que, com toda a razão, o Romero frequentemente se insurge e protesta. Então, acho que o Romero, aliás, eu acho que o Bobadilla podia aprender um pouco mais com o compatriota dele, Ángel Romero. Mais uma oportunidade, né, gente, entrando aí no assunto, infelizmente, um caso muito triste, mas a gente falando aqui do nosso futebol, por exemplo, o São Paulo, que está envolvido nisso, de aprender e principalmente fazer algo positivo disso, de informar, de educar, de não ficar naquela postura de defender o meu, não foi bem assim, peraí, não, de conversar com Bobadilla, claro, não é para acabar a carreira do jogador, ninguém está falando isso, mas aproveitar desse episódio para educar, né? Não só a população, torcedores, mas principalmente jogadores, que a gente vê caso um atrás do outro. A gente vê que isso, infelizmente, está no futebol, que muita gente ainda acha que é provocação. Vou mexer com o mental do outro cara. Amigo, não é. O que o Piperno disse, é coisa de índole isso. Não existe em 2025 jogador profissional. Cara, você joga no São Paulo Futebol Clube, tá jogando a Libertadores por um time brasileiro. Não dá mesmo. Eu espero uma postura forte, enérgica do São Paulo, mas não só na questão de condenar o jogador. De novo, aproveitar isso para educar, realmente. De novo, não só torcedores, mas principalmente jogadores, né? Que isso está acontecendo muito, né? E o exemplo que o Piperno trouxe do Romero é perfeito, né? Ele já falou isso várias vezes. Eu acho que uma vez até meio um tom assim
falam de racismo, mas também tem o Romero. Não é uma coisa contra a outra, né, gente? A gente tem que acabar com tudo isso, né? E, enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Bobadilla. Foi forte o venezuelano e achei importante ele não deixar isso para lá. É importante porque eu estou colocando uma imagem que eu peguei no Instagram do Band Esportes, que tem a frase do Zubeldia, que foi bravinho na coletiva, porque as duas primeiras perguntas foram sobre isso. Primeiro, mesmo que o jogo tivesse uma importância de classificação, que para o São Paulo já não tinha, isso é mais importante, é mais sério, claro, é mais relevante. É importante porque jogador de futebol e técnico e clubes de futebol defendem o seu. É sempre a lei da indignação seletiva. É o VAR que me prejudica, é o preconceito que me deixa nervoso. Então, só quando ele é contra a gente que a gente se incomoda. Não é uma postura antirracista, não é uma postura anti-xenófoba, que é o tempo todo combater isso. Ela é uma postura que só pensa nesse problema quando o problema tem a ver com um dos seus. E isso não é uma luta antirracista, ou anti-xenófoba, ou anti-misógina, ou anti-homofóbica. Essa é uma luta egoísta, quando você só está preocupado porque te atinge. Quando te atinge, ela é uma luta egoísta, e até do ponto de vista da ideologia, ela perde valor quando você se mostra assim. Então, eu lamento profundamente que a gente tenha, de novo, uma Libertadores marcada com esse posicionamento, todo o jogo de antirracismo, porque aconteceu isso na Libertadores sub-20, e a Conmebol precisa, né, a imagem da Conmebol precisa estar ligada a alguma coisa, alguma luta, e né, o compliance falou, põe aí alguma coisa que a gente luta contra, mas se o jogador do Alianza Lima foi punido, e no caso da Conmebol é punido sem um julgamento claro e tal, que eu também acho que é errado, sem várias coisas que também acho que são erradas, você não sabe como é que eles punem, quem pune, por que é essa punição para esse time e por outro, não pode ser só o jogador do Alianza Lima punido. A gente tem que saber por que e como, o que vai estar escrito na súmula, mas eu acho que o Bobadilla precisa ouvir o que aconteceu, né? Porque esse tipo de xingamento realmente ele não faz parte do jogo e não é uma provocação. Claro. Não é uma coisa para ficar depois guardado lá no fundo da gaveta, e até porque, se for omisso, onde é que isso vai parar? E veja, aqui no futebol brasileiro, a gente passa por um momento muito especial em relação a isso, porque... Eu vou colocar só o post que o jogador colocou ontem, eu tirei um print, porque ele o que, infelizmente, eu vou ser obrigada a dizer, o que o Bobadilla teria dito para o jogador é que ele era um venezuelano morto de fome. E, obviamente, o choro dele, a reação dele no momento, eu tô vendo as pessoas assim, presunção de inocência. Existe também uma coisa que é acolhimento da vítima, gente. A vítima tem voz nesse tipo de crime, é o contrário, né? A gente tem que, não podemos descreditar a vítima. E aí ele escreve o seguinte em espanhol, né? Queria poder resolver, ter a solução da fome no meu país, espero que Deus me dê em abundância para poder ajudar os meus, né? Não creio que possa fazer muito contra a pobreza mental, acho que ele quis dizer ali. Nunca me envergonhei das minhas raízes, irei até as últimas consequências diante do ato xenófobo que vivi hoje no Brasil. Quem teria feito foi o do Damian Bobadilla, jogador de São Paulo. No futebol não tem espaço para discursos de ódio. Então, Marília, aqui no futebol brasileiro, pela primeira vez na história, um campeonato brasileiro tem jogadores de todas as seleções da América do Sul, acho que agora a exceção é a Argentina, né? Tinha o Almada, agora não tem mais, né? Mas, enfim, isso se tornou cada vez mais frequente aqui no Brasil. Ora, muitos desses rapazes, né? Às vezes alguns garotos chegando aqui, eles se pegam em competições sul-americanas, mas desde categoria de base, em jogo sul-americano, Libertadores, de campeonatos nacionais, que, afinal de contas, tem jogador do Nacional, do Peñarol, tem jogador do Boca e do River, enfim. Então, eles trazem para cá muitas rivalidades. Agora, uma coisa é o cara se pegar no campo, um dar uma voadora no outro, claro que não é algo que a gente aplaude, mas é óbvio que o acirramento da competição muitas vezes leva a isso. A outra coisa é apelar para esse tipo de ofensa. Outro dia foi o Miguelito, jogador boliviano, que era do Santos, agora está emprestado e tal. Quer dizer, isso tem que ter um basta, né?
Isso não pode ser o liberou geral, porque é jogo de futebol e ali o cara está nervoso, ele fala e age de qualquer forma e aquilo, sabe, aquele problema se encerra ali. Não, quer dizer, campo de futebol não é um espaço em que todo mundo tem aí habeas corpus para cometer qualquer tipo de barbaridade, não é assim.